Centro Português da História e Pré-História é uma associação de investigação formada em 1993 e constituída em 1995. No ano 2017, foi reconhecida pelo governo português como entidade de utilidade pública. Ao longo da sua história, o Centro Português da História e Pré-História tem desenvolvido várias atividades no âmbito da investigação, da divulgação e da defesa e da proteção do património. Os seus principais objetivos são, então, a divulgação e a investigação nas áreas da paleontologia e da arqueologia pré-histórica. Tem desenvolvido também várias ações na área da arqueologia preventiva, especialmente na área do acompanhamento de obras em estudos de impacto ambiental, na área da arqueologia especificamente, mas também na área da geologia e da paleontologia. Na investigação, destaca-se os trabalhos que o Centro Português de Geohistória e Pré-História tem desenvolvido na área do Cabo Especial, especialmente investigação em arqueologia pré-histórica e investigação em paleontologia de vertebrados do Cretácico inferior. E tem como grande ponto de divulgação, como grande projeto de investigação, a constituição do seu núcleo museológico numa escola localizada em São Caetano, na Gulgã. A escola esta que foi cedida pela Câmara em 2013. O Centro Português da História e Pré-História, no âmbito das suas atividades de arqueologia preventiva e nos acompanhamentos arqueológicos, tem desenvolvido um conjunto de ações ligadas à sensibilização do património, especialmente junto dos trabalhadores, em que os nossos arqueólogos fazem pequenas formações sobre o que é arqueologia, ações estas que têm sido muito bem aceitas e valorizadas por quem as frequenta. Neste âmbito e no desenvolvimento de várias atividades de arqueologia preventiva que o Centro Português da História e Pré-História tem feito, vamos realizar um conjunto de vídeos relacionados precisamente com esta área, com a área da sensibilização patrimonial, com a área da defesa do património, especialmente ligados à divulgação e à sensibilização junto das populações da importância que é a valorização patrimonial, a sua defesa e a sua valorização. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Centro Português de Geohistória e Pré-História e de felicitar pela iniciativa de trazer para este dia um debate que é, penso eu, bastante importante, sobretudo se tivermos em consideração que grande parte, provavelmente a maioria dos trabalhos de campo de arqueologia em Portugal decorre precisamente em contexto de obra. E por isso essa discussão é uma discussão importante, porque nós já levamos mais de 20 anos de experiências de trabalho desenvolvido nesta dimensão, sem ser diretamente a partir da tutela, desde o final dos anos 90 que assim é, com sucessivos regulamentos, melhoramentos do ponto de vista dos normativos, mas que nos permitem também fazer um balanço, não só a nós enquanto arqueólogos, mas ao conjunto da sociedade. E nesse balanço, a primeira questão, e a questão mais importante à qual é necessário responder, é para que é que serve, porque é que se deve fazer arqueologia em contexto de obra. Ora, quando nós vamos ver a fundamentação jurídica que subjaz à legislação que cria estas condicionantes, o argumentário é essencialmente articulado com a questão patrimonial. É a preservação do património, é a noção de que os trabalhos de obras públicas, de uma forma geral, podem destruir o que seria uma riqueza do território
português e, portanto, é necessário fazer alguma coisa para preservar esse património. Mas depois, quando vamos ver como é que se faz essa preservação, a própria legislação prevê que ela possa ser feita ou pela preservação física dos vestígios materiais, e aí sim estamos a falar em sentido rigoroso da preservação patrimonial, como aconteceu em diferentes casos, o mais famoso dos quais é Foscoa, sendo que, aliás, Foscoa é anterior à legislação em que decorrem os trabalhos de caráter mais de natureza privada, de livre iniciativa que existem hoje, e existe depois nos próprios regulamentos a previsão de que se possa fazer a chamada conservação pelo registro. Mas a conservação pelo registro não é verdadeiramente uma conservação patrimonial, é uma conservação de uma outra coisa. E essa outra coisa é o quê? É conhecimento. Não se preserva os vestígios patrimoniais, e a não ser num sentido mais amplo, em que todo o conhecimento é património, na verdade não se trata de uma preservação patrimonial no sentido estrito, trata-se de uma preservação de conhecimento, e o conhecimento, por definição, é algo que tem uma relação mais com a ciência, com a história, do que propriamente com a gestão patrimonial, no sentido, volto a dizer, mais comum da utilização da palavra. Ora, esta primeira constatação obriga-nos, obviamente, a ir para um balanço do ponto de vista do impacto, em termos de conhecimento, dos investimentos feitos neste tipo de arqueologia. E esse balanço tem que ser feito não à luz de verificar se, tendo sido feito um investimento em arqueologia de obra pública, esse investimento produziu conhecimento, porque indiscutivelmente produziu conhecimento, mas se comparativamente a outro tipo de investimentos em arqueologia para a geração de conhecimento, produziu mais ou produziu menos. Este rigor da análise penso que deve ser feito. Penso que o balanço, se for feito, será globalmente positivo, apesar de tudo, mas mostrará também vários desequilíbrios. E esses desequilíbrios são importantes para serem corrigidos. E se não forem corrigidos pela mão da comunidade académica que trabalha em arqueologia, serão, não diria corrigidos, mas como temos assistido noutros países, serão provavelmente enquadrados num processo de destruição patrimonial e científica dos vestígios arqueológicos, num contexto de reação por razões económicas, ou melhor dizendo, economicistas, ou o que quer que seja. Então, isto leva-nos então a uma segunda dimensão, que é, ok, se temos um trabalho que tem uma justificação, que tem como primeira preocupação o conhecimento, como é que devemos estruturar as prioridades para esse tipo de trabalhos? Há basicamente duas possibilidades aqui. Uma primeira é a de avançar numa lógica de exaustividade. Portanto, já no passado havia mais essa preocupação, mas hoje não há propriamente uma regra quando nos deparamos verdadeiramente com vestígios. Às vezes depende muito da sensibilidade dos próprios arqueólogos, quer os que estão a desenvolver o trabalho, quer da própria tutela. Podem valorizar mais ou menos a antiguidade dos vestígios, o que é um critério um pouco estranho do ponto de vista científico e patrimonial. Podem utilizar outros critérios que eu conheça, não existe de facto, e não digo que seja fácil a definição de quando se deve ou não avançar para um caráter de exaustividade de uma forma que seja completamente consensual. Mas também haveria que dizer que se tivéssemos sistematicamente a preocupação de exaustividade do ponto de vista da escavação e da recolha dos vestígios arqueológicos em contextos de obra, nós com certeza teríamos um enorme esforço do ponto de vista do trabalho de campo, mas uma muito pequena capacidade de utilização, de processamento dos dados do campo para os transformar verdadeiramente em unidades de conhecimento, em dados científicos relevantes para a reconstrução histórica.
Não é assim que normalmente se procede em trabalhos orientados para a construção de conhecimento, procede-se fazendo amostragem. E, portanto, a utilização de técnicas de amostragem é, desse ponto de vista, não apenas provavelmente necessária por razões até de tempo e de recursos económicos, mas é a mais correta do ponto de vista da construção de conhecimento, é a mais rigorosa. Resta saber, por exemplo, quantos trabalhos arqueológicos são de facto orientados sob uma técnica, sob uma base de amostragens que sejam tecnicamente fundamentadas. Portanto, essa é também uma preocupação que existirá em muitos projetos, mas não sei se existe em todos, tenho alguma dúvida de que possa existir em todos. Olá, chamo-me Sérgio Poupado, sou professor e tenho 62 anos. Sou natural da Mata, uma pequena aldeia com cerca de 200 habitantes, do concelho de Torres Novas. Desde criança, sempre tive uma paixão muito grande por tudo que tivesse ligado à arqueologia, à história, identificado com a origem e com os nossos antepassados. A descoberta dos silos na minha aldeia, na Mata, foi uma viragem em tudo o que dizia respeito a esta minha paixão. Pois, se até tinha alguma tristeza por achar que não havia nada interessante na minha aldeia, tudo mudou no dia em que me disseram que tinham sido descobertas estruturas nas obras de saneamento da minha aldeia. Na altura senti que o povo da aldeia reagiu muito mal com a interrupção das obras, até porque já estavam há 2 anos ou mais sem estradas, sem acessos para os seus automóveis, às suas garagens, às suas casas. E por muito boa vontade que nós tenhamos, as pessoas dão sempre prioridade às suas vidas. Nessa altura as pessoas realmente tinham razão, porque ao fim de 2 anos de pó, lama, inacessibilidade, prejuízos materiais nas suas viaturas, nas suas vidas também, tiram o discernimento a qualquer um. No entanto, com o fim das obras e com a pavimentação das estradas e com a acalmia dos ânimos, sinto que as pessoas ficam curiosas por saber novidades em relação aos achados. Muitas vezes abordam-me e perguntam-me como estão as coisas, se foram descobertas mais coisas nas outras localidades que estão a ser agora intervencionadas pelo saneamento, pelas obras de saneamento. Na verdade, foi uma infeliz coincidência o achado das estruturas na Mata com uma enorme angústia e um desespero da população com 2 anos de obras. Esse facto fez com que me juntasse a mais 2 colegas, a Laura e o Jorge, na tentativa de criar um movimento de proteção às estruturas descobertas e à continuação dos trabalhos arqueológicos. Tivemos reuniões com o Presidente da Câmara de Torres Novas, mais tarde também com a DGPC, a secção de DGPC de Torres Novas, também com a empresa que estava a levar a cabo o saneamento, juntamente com o Sr. Presidente da Câmara, e como é evidente, foi uma luta muito desigual que terminou com algumas cedências por parte da empresa, no sentido de não destruir as estruturas que ainda não tinham sido intervencionadas,
mas que não conseguiu salvar todos os trabalhos que já tinham sido feitos, ou seja, os silos que já tinham sido escavados, estudados, foram destruídos. Tenho quase a certeza que escavações ou trabalhos arqueológicos que não ponham em causa o dia a dia das pessoas, o bem-estar das pessoas, terão seguramente uma diferente aceitação por parte das gentes da minha aldeia. Isto foi uma experiência que, em termos pedagógicos, ensinou muito a quem está diretamente ligado e também alertou as populações para o interesse da arqueologia. Sinto que o meu empenho ao longo de todo este processo alertou consciências e trouxe para a causa da arqueologia e do património mais algumas pessoas. E seguramente as coisas não serão iguais da próxima vez que forem encontradas ou descobertas mais estruturas ou mais vestígios na minha aldeia. Sei que estarei sempre do lado certo, do lado da arqueologia, da história e da nossa cultura. Para mim foi uma experiência muito gratificante e espero que volte a repetir-se muito em breve. Chamo-me Laura Santos, sou matense e, tal como os meus conterrâneos, fomos surpreendidos por achados arqueológicos que aconteceram aqui na nossa aldeia, que nos deixaram cheios de orgulho. Também tivemos imensa sorte porque as técnicas de arqueologia que foram responsáveis pelos trabalhos demonstraram um elevado sentido profissional, conhecimentos profundos sobre o que estavam a fazer, mas acima de tudo também uma excelente capacidade de se relacionar com a população, de fazer a população valorizar e entender melhor o que é que possivelmente estaria a ser descoberto. Claro, sem saber certezas absolutas, mas com os conhecimentos destas técnicas foi possível surgirem várias hipóteses e a população foi-se apercebendo o que é que podia estar em causa. Eu creio que foram muito bem acolhidos pela população estas três técnicas e eu pessoalmente foi uma alegria poder ter acompanhado todo o que pude, não é? Acompanhado os trabalhos e poder ver surgir coisas que estavam escondidas há tanto ano, sobre as quais eu passei tantos milhares de vezes e sem saber que estava a passar por estruturas que outras pessoas elaboraram. Ainda não sabemos muito bem para que fim, mas com certeza numa história muito antiga que nos enche de orgulho e de esperança de vir a descobrir mais coisas. E para mim foi uma alegria e dou os parabéns às três meninas, à gloriosa parceria luso-brasileira, como eu chamava, precisamente porque são duas meninas, duas técnicas de nacionalidade portuguesa e uma de nacionalidade brasileira, que fizeram um excelente trabalho e que eu tenho por amigos. Portanto, é o que posso dizer. Boa tarde a todos. Nós somos a equipa de acompanhamento e escavação do Centro Português de Geohistória e Pré-História. O meu nome é Ana Rita Ferreira. Do meu lado esquerdo temos a Cristiana Ferreira e do meu lado direito temos a Vanessa Antunes. Então, nós começámos o acompanhamento da empreitada das águas do Ribatejo, do subsistema de Torres Novas, Chancelaria Pedrógão, em 2018, em agosto de 2018, no dia 8 de agosto. Entretanto, durante o desenrolar destes trabalhos, e passado um ano, praticamente, em abril de 2019, durante este processo de acompanhamento, foi detectado um sítio arqueológico, ou já inicialmente um potencial sítio arqueológico. E, pelo menos o que nós conseguimos apurar numa primeira instância, uma vez que tínhamos 3 estruturas parcialmente cortadas por uma valadora no contexto da obra,
é que certamente tínhamos aqui estruturas negativas que ainda não conseguíamos só morfologicamente atribuir-lhes sequer um padrão, sim, de cronologia, porque também tínhamos muito pouco material, tínhamos praticamente um contexto estratigráfico de blocos de pedra de calcária e não conseguíamos então definir inicialmente muito bem. Com o passar do tempo e durante depois então uma decapagem, no fim de já termos comunicado estes achados à tutela superior e à entidade contratante e ao dono de obra, verificámos que tínhamos um conjunto de 45 potenciais estruturas negativas, não é? Víamos o topo delas e então foi passada a decisão que teríamos que escavá-las. E começámos a nossa escavação em julho de 2019. E escavámos primeiramente um núcleo com 15 estruturas negativas e depois um outro núcleo com 8 estruturas negativas e 2 muros. Ou seja, houve aqui uma parte que não foi escavada e que fica então sem sabermos propriamente o que é que poderíamos deparar, se seriam contextos muito idênticos ou não, uma vez que já tínhamos 2 padrões diferentes, aqui na Rua do Cabo, onde nós estamos a filmar este pequenino vídeo, e achámos que era oportuno ser aqui, na Rua do Cabo, na mata, e também falarmos um bocadinho da nossa experiência com a população, não é? Aqui com... Inicialmente a reação da população foi um bocadinho adversa, porque esta era uma obra que já decorria há bastante tempo e, como todos nós sabemos, este tipo de obras traz desconforto à população, porque é maquinaria por todo lado, é poeira por todo lado, então a primeira reação foi bastante adversa. No entanto, com a evolução dos trabalhos de escavação, fomos recebendo a visita de colegas da comunidade científica, fomos começando a receber também mais as visitas da população, tivemos a visita de meios de comunicação social, como de alguns jornais aqui da região, tivemos partilhas nas redes sociais por parte da população. Isso levou a que houvesse algum desconforto por parte da entidade contratante para aquilo que estava a acontecer no decorrer da escavação e da nossa relação com a população local. Porque a população ela ficou muito próxima de nós. Nós ficamos quase 4 meses no terreno, né, num trecho curto até de rua, e eles vinham e começaram a questionar o que era, e nós, até por indicação da própria tutela, em fazer a recolha oral da informação, nós começamos a indagar as pessoas, o que eles achavam que podia ser, se eles já tinham visto em outra área, e as pessoas começaram a achar aquilo interessante, começaram a vir, e começando a partilhar. Trazendo fotografias antigas, lembranças antigas. Não, quando eu fui embora para a França, essa rua aqui não era quatroada, ou era quatroada. Começou a ter várias informações para fazer um histórico. Propriamente deste muro, não é? É verdade. O colado onde a gente está. E assim, começou a ter essa partilha diária, ao ponto que as pessoas levavam a gente para outras zonas, outros locais próximos, para mostrar possíveis sítios arqueológicos, trazerem artefatos que eles encontraram durante os trabalhos de agricultura, que tinham, então, que guardaram ao longo destes anos todos, já vinham dos pais ou dos avós. E teve essa partilha diária, ao ponto que tinham pessoas que passavam diariamente aqui para saber o andamento da escavação. O que vocês encontraram hoje? E como é que está essa estrutura? Parecida com a outra. Então, começou a ter assim, uma movimentação na mata sobre as estruturas. Chegou um determinado momento que algumas pessoas daqui da região da mata se reuniram e resolveram tentar preservar o patrimônio. Eles se juntaram e contactaram as entidades, possíveis decisores sobre o que ia acontecer nesta rua. Contactaram a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, a representante da tutela a nível regional, contactaram o dono de obra, e tentaram também contactar e ir falar com a tutela superior. Não, e a frase que eles utilizaram, que foi uma frase que marcou muita gente, que a gente acha que foi a mais importante, foi que
para eles não importava se era de ontem ou se tinha 2000 anos as estruturas. As estruturas era patrimônio e identidade cultural deles, eles queriam manter aquilo preservado. Né? Esse era o objetivo deles. Exatamente. Né? Sim. Então acho que foi a primeira vez que vivemos uma situação destas, assim, na primeira pessoa, e acho que nos marcou para o resto da vida. Vai connosco para a vida. Sim, foi muito bom mesmo, e gostaríamos que este exemplo do que aconteceu aqui na Mata fosse alvo de reflexão e que efetivamente se desse mais valor à voz da população e que em situações futuras sejam ouvidas até à última instância mesmo, e que isso pese na decisão da conservação do sítio ou não, porque neste caso o sítio foi destruído. A decisão levou à destruição do sítio.